Hoje eu quero falar para você deste livro. Na verdade, não vou falar do livro, nós vamos partir deste livro, que é o Tratado de Economia Doméstica de Aristóteles. E nós vamos partir, inclusive, de uma definição que ele dá no prefácio à edição brasileira. E a partir daí eu vou trazer para você o meu pensamento acerca da coisa e não exatamente o que está no livro. Ele diz assim: etimologicamente, economia vem do grego oikos, que significa casa, e nomos, que significa administração. Portanto, economia é a administração da casa. Ou, dito de outra forma, economia é a administração da família. Então, ele está trazendo um sentido de economia que não é o sentido amplo que nós utilizamos hoje. Ele está tratando a respeito, por isso que ele chama da economia doméstica. Quando a gente fala de economia doméstica, imediatamente à minha cabeça vem três coisas. Para uma casa funcionar, existe, primeiro, o cuidado da casa, do ambiente da casa. Segundo, o dinheiro que entra para casa, ou seja, o trabalho daqueles que são responsáveis por cuidar da casa. E em terceiro, o cuidado dos filhos. E eu vou tentar elaborar algumas coisas que eu percebi na minha vida, nesses 4 anos de casados, 2 filhos, terceira chegando em setembro, 2 empresas, eu sendo o provedor financeiro da casa, e eu vou tentar te falar o que a gente faz na nossa casa e como nós organizamos as coisas para que tudo funcione. Eu diria que eu vivo uma vida relativamente bem funcional. Acho que todo mundo tem as pequenas dificuldades, mas no geral eu posso dizer que até o momento estamos sendo bem sucedidos em todas as áreas ali, aparentemente. As crianças estão vivas, estão se desenvolvendo, a casa está bem cuidada, está ficando organizada e as empresas estão prosperando. Então dá para dizer que a coisa está funcionando mais ou menos bem. Conforme o tempo vai passando, eu vou aprendendo a fazer funcionar ainda melhor. Mas para a gente falar disso, eu vou partir de uma coisa que está no livro, que ele fala o seguinte: olha, existem 3 coisas que nós temos que considerar: o trabalho, a disciplina e a alimentação. Nós vamos juntar trabalho, disciplina e alimentação. Eu vou deixar esse caderninho, eu estou aqui na casa da minha mãe, essa é bagunça aqui, ó. Não é bagunça, coitada, minha mãe, tudo organizado. Trabalho, disciplina e alimentação, eu vou juntar com a ideia de trazer dinheiro para casa, de organizar a casa, de gerir o ambiente da casa, físico, e cuidar dos filhos. E nós vamos começar pelo mais básico e óbvio e bobo, porque não é o que nos interessa principalmente nesse vídeo, para a gente elaborar coisas mais importantes e mais relevantes para o nosso tema aqui do canal. A alimentação é a coisa óbvia e básica. Você tem que comer direito. E comer direito na nossa casa virou não trazer muito industrializado, então a gente diminuiu drasticamente o número de industrializados que a gente coloca na mesa. Fazer exame de sangue em todo mundo para colocar os suplementos corretos. Cara, eu vou te falar, eu tomo uns 20 comprimidos por dia de suplemento. É magnésio, vitamina B, vitamina D, não sei o que, não sei o que. Cara, é uma pancada de coisa. E sem comer muita porcaria. Não só industrializado, mas não preencher o nosso dia de pequenos petisquinhos ao longo da rotina. Então, o que eu posso te dizer a respeito de alimentação? Se você não cuidar do seu corpo, e o primeiro cuidado é a alimentação, você não consegue fazer o resto bem. Porque você não tem a energia suficiente ou você está sempre com algum tipo de mal-estar ou inchaço. Estava esses dias conversando com um amigo meu, dono de uma empresa com bastante funcionário, e ele está falando exatamente isso: Elton, cara, dá para ver o meu funcionário que está naquele estado meio letárgico por causa da alimentação. O cara tá assim, ó, inchado, cansado, com aquele olhar baixo, não tem energia, não tem vitalidade. Então a primeira coisa é, você tem que organizar a alimentação da sua casa. Isso significa, eu sei, eu estou falando o básico e o óbvio, mas tudo bem, a gente tem que partir disso. Isso significa que tem que ter horário bem definido e alimento bom nos horários definidos. Quando você tem criança, a criança ela é muito boa para casa, porque a criança é um bichinho que precisa de rotina, entendeu? Você tira a rotina de uma criança, você vê imediatamente o impacto. Você sente imediatamente o estresse de uma criança que não está dormindo na hora que ela tem que dormir. Você sente imediatamente como ela não consegue, o organismo dela entra em colapso. Então,
desde que nasceram nossos filhos e a gente começou a ter horários muito mais bem ordenados, café da manhã é todo dia ali entre as 7h30 e 8 horas, o almoço é sempre ali entre as 11 e 11h30, o jantar é sempre ali entre as 6h30 e 7 horas, e a gente começou a colocar os alimentos, a variedade de alimentos saudáveis que as crianças precisam, a nossa própria saúde tendeu a melhorar. Minha e da minha esposa. Então, a gente está viajando agora e eu estou sentindo isso na pele, porque eu estou aqui, ó, tomando chá aqui do rei do mate, comendo um pão de queijo, sei lá, saindo da refeição tradicional da nossa casa, dos horários tradicionais, e eu não tô, meu organismo não tá bem, o organismo do meu filho não tá bem, e assim, não é nem que meu filho nem tá comendo porcaria, mas só de desregular os horários, que aí a gente já começa a entrar no segundo ponto. Lembra? Trabalho, disciplina, alimentação. Eu parti da alimentação. Disciplina. A alimentação foi um dos primeiros pontos de disciplina que a gente começou a incluir lá em casa. Então a gente parou de comprar refrigerante, parou de comprar chocolate, parou de comprar várias coisas que são industrializadas, e isso começou a obrigar uma certa disciplina. Vou te dizer mais. Tem duas ações importantes da minha religião que eu me esforço para fazer, e nem sempre consigo, que são oração e jejum. Então a oração, por exemplo, a que eu gosto é a oração do terço. Então tercinho todo dia é o que eu gosto. Quando eu consigo manter o meu horário padrão disciplinado da oração do terço, eu consigo rezar com mais concentração e manter a constância na oração. Quando eu tiro esse horário do terço, eu paro de rezar todos os dias, e todas as vezes que eu rezo extremamente distraído. Então eu percebo que o ato da oração é um bom ato de colocar disciplina na minha vida. Então eu acho que é um conselho válido, num parêntese aqui do vídeo, você pode muito bem pegar algum tipo de oração da sua religião e tentar incluir um determinado horário para fazer isso daí. Eu visitei a Turquia em 2012, 11 ou 12, quando eu morava na França, e eu fui com um amigo meu turco, a gente foi para Istambul, a família dele era de lá, e a disciplina das mesquitas com os seus horários de oração era uma coisa que irradiava por toda a cidade. Então, quando você coloca uma disciplina de oração, você vai treinando você mesmo a um comportamento disciplinado. E segundo, o ato do jejum, ele também é um ato de disciplina, porque ele auxilia demais nesse aprendizado de suportar algo que você não quer. Então, suportar a fome é uma das coisas mais chatas que existem num dia a dia, assim. Você se obrigar a ficar com fome num dia que você não quer. Então, tô aqui enrolado no trabalho e não vou almoçar porque eu tenho um monte de coisa a fazer. Beleza, aí você suporta porque outra coisa está acontecendo. Mas se obrigar a fazer um dia de jejum ali na semana, um dia de jejum no mês, você vai ver que é uma das coisas que mais... Aquela dor no estômago é um negócio incômodo real, é como se tivesse uma pedrinha no sapato. Isso também vai te ajudando a construir um pouco mais essa disciplina. Isso me faz lembrar que em algum lugar aqui do livro, quando ele está falando justamente da alimentação, ele fala isso aqui, ó. Achei na página de primeira, cara. Como é que pode, né? Por um lado, comer sem disciplina e sem trabalho alimenta o espírito de insubordinação. Olha que coisa interessante, né? Eu já li muito... Quando eu pego os livros de santos, os livros de doutrina, que os santos ensinando você a viver a religião, é bem comum de você ver o comentário de que se você alimentar o seu corpo desregradamente, você vai ter uma espécie de revolta do seu corpo contra a sua alma. Então, o controle do estômago ajuda a fazer o controle de todo o resto. Por isso que eu fiquei primeiro nesse ponto da alimentação, porque por mais que ele seja... Todo mundo já ouviu falar disso, todo mundo sabe que tem que comer direito, nunca é demais relembrar o impacto que isso tem no seu comportamento do dia a dia, porque isso muda completamente o seu humor e a sua capacidade de trabalhar. A falta de vitalidade é uma das piores coisas que pode ter, que destroem toda aquela trinca que eu te falei, que é o trabalho de trazer o dinheiro para casa, a gestão da casa e a gestão dos filhos. Muito bem, então a gente consegue fechar esse ponto da disciplina com a seguinte conclusão.
se você partir da disciplina, das pequenas rotinas do dia a dia da casa, você vai tender a ver essa disciplina irradiar para o seu trabalho. E não tem coisa pior, porque eu já fui muito assim, e eu já vi muita gente assim, do que você ficar reclamando de ter que ter disciplina no trabalho. Você reclamar das regras e da ordem do trabalho. Você querer ir contra as regras do trabalho. Se você é um empregado, do tipo, igual eu já fui, você não reclamar da regra do trabalho é botar uma sentença de que inevitavelmente você vai ser demitido. Se você é o dono da empresa, reclamar da disciplina do trabalho significa botar uma sentença de que sua empresa vai quebrar. Então, assim, a pior coisa que você pode fazer é ficar reclamando do trabalho que tem que ser feito. Então, o que acontece? Aí a gente consegue ir para o terceiro desses 3 tópicos, alimentação, disciplina e trabalho. Trabalho é um negócio chato. Trabalho nunca é o que você quer fazer. O que eu quero fazer? Tomar uma cerveja, comer uma carne, fazer um churrasco, ficar com meus filhos, brincar com eles, igual eu estava brincando no almoço, igual eu estava brincando ontem à noite. O que eu quero é sair, sentar com meus amigos, fumar um charuto, entendeu? Sei lá. Agora, trabalhar não é para querer. Trabalhar porque precisa. Então, você precisa, a primeira coisa é quais são as regras do trabalho. O que eu preciso fazer no meu trabalho? E aí eu preciso pegar de volta o caderninho, porque é justamente uma coisa que ele comenta no livro. Ele diz o seguinte, olha, o objetivo de uma arte, nós vamos trocar a palavra arte por trabalho com licença poética, tá? É a confecção e o uso dos instrumentos. Então, vamos pensar isso em termos de trabalho. O objetivo do trabalho é você encontrar as tarefas que têm que ser executadas e você aprender a executar elas bem feito. Então, os objetivos da arte são a confecção e o uso dos instrumentos. Então tem 2 coisas na arte. Eu tenho que confeccionar um instrumento, eu tenho que usar ele certo. Imagina, eu vou pintar um quadro, eu tenho que confeccionar um bom pincel e eu tenho que usar ele certo. Eu vou fazer uma escultura, eu tenho que confeccionar um bom martelo e eu tenho que usar ele certo. Então, primeira coisa, você quer ser bem sucedido em algum trabalho, você tem que se perguntar quais são as tarefas mais importantes e qual o melhor jeito de fazer elas. Por isso que eu falo, quem entra aqui no digital, eu quero ganhar dinheiro na internet, mas não quero fazer conteúdo. Então sai daqui. Porque o conteúdo é parte obrigatória, é parte deste trabalho. É uma tarefa das mais importantes, na minha opinião, é a número 1, a mais importante de todas, para que este trabalho exista, é a produção da mídia. Então não adianta você querer um trabalho sem aquilo que faz o trabalho acontecer. Veja, grave isso. Arte, objetivos da arte, confecção e uso dos instrumentos. E aí, veja, ele diz o seguinte, que nós tem 4 talentos para o nosso relacionamento com os bens. Nós temos que aprender a adquirir os bens, a conservar os bens, a manejar e a usar os bens. Vamos guardar isso e nós vamos começar. Tem mais um ponto nesse caderninho aqui, daqui a pouco eu vou pegar ele de novo. Vamos pegar essas 2 coisas que nós falamos e nós vamos tentar encaixar no nosso trabalho do dia a dia. Você identificou quais são as tarefas, o próximo papel é você conseguir executá-las bem feito. Para executar uma tarefa bem feita, tem 2 partes. Primeira parte é o estudo. Você tem que aprender o que faz aquela tarefa ser bem feita. E segunda parte é a experiência, ou seja, a repetição daquela tarefa no dia a dia. Eu já estou chegando em 1000 vídeos gravados aqui no YouTube. É inevitável que o meu vídeo de hoje seja melhor do que, 100 vídeos atrás, ou do que o primeiro. Por quê? Porque existe a experiência acontecendo aqui, a repetição da tarefa. E para eu melhorar os meus vídeos é obrigatório que eu estude tanto o tema sobre o qual eu falo, quanto a própria arte de fazer vídeos. Então, isso você tem que gravar e isso tem que virar parte do seu dia a dia. Precisa entrar na sua rotina, as tarefas importantes do seu trabalho, isso é meio óbvio, mas precisa entrar também o seu desenvolvimento dentro dessas tarefas, o estudo para que as tarefas sejam melhor executadas. E aí a gente tem, quando você começa a fazer isso, em algum dado momento você vai começar a adquirir bens. E adquirir bens não é a parte mais difícil. Aqui na internet as pessoas só falam de ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é o que vem depois. Porque, veja, você tem que adquirir o bem, e o dinheiro é um bem,
você tem que conservar e você tem que aprender a manejar e usar. Se a gente pensa no dinheiro, não precisa manejar dinheiro, né? Manejar tem a ver com a mão, não tem que manejar dinheiro mais. Mas você tem que aprender a adquirir, beleza, ganhar dinheiro. Ok, é difícil, mas não é o mais difícil. Você tem que aprender a conservar. Um dos grandes erros, e olha só, eu falo porque eu também já estive nesse lugar, é conseguir manejar a quantia de dinheiro que você tem hoje da forma correta. Ou seja, eu tenho que conservar parte desse dinheiro, eu não posso ficar me enrolando em mais dívida, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Isso aqui é a regra mais básica do mundo, né? Das finanças. Gaste menos do que você ganha. Então, e eu preciso aprender a usar esse dinheiro, ou seja, investir ele nas coisas certas. Não só dinheiro, mas tudo que você adquire através do seu trabalho é algum recurso que pode ser empregado para gerar novos recursos. E o dinheiro é um deles. No geral, as pessoas eu não sei se é certo de falar, mas a impressão que eu tenho é que muita gente quer ganhar o dinheiro e guardar o dinheiro. A pessoa quer ver a conta ficando gordinha, o porquinho enchendo, entendeu? Só que você não deveria pensar dessa forma. Você deveria pensar como eu ganho dinheiro e onde eu coloco esse dinheiro para que venha mais dinheiro a partir disso. Então, às vezes, você vai ter que colocar dinheiro comprando uma ferramenta, às vezes é comprando livro, às vezes é comprando um curso, às vezes é contratando uma pessoa, às vezes é alugando uma sala e por aí vai. Então, você precisa pensar que, uma vez que você conseguiu aprender a executar o trabalho bem feito, você entra no novo problema que é a aquisição, que vai naturalmente acontecer já que o trabalho está sendo bem feito, mas a conservação e o uso desse dinheiro. E é aqui que entra parte muito importante da gestão da casa. A casa, para ela funcionar, o dinheiro precisa ser empregado corretamente. Dentro da minha casa, nós temos eu, minha esposa, 2 crianças e uma terceira chegando. Parte importante para a nossa casa funcionar bem é ter ajuda. E para ter ajuda precisa ter dinheiro. Então, diarista, babá, seja lá o que você precise contratar, você tem que entender que isso pode ser uma coisa boa para acontecer na sua casa muito em breve. Talvez seja um dos primeiros objetivos para você que tem uma família. Conseguir dinheiro suficiente para contratar uma ajuda para casa, porque uma ajuda para casa vai liberar não só o tempo e a energia física, mas a própria energia mental. Se é uma mulher com vários filhos e uma casa para cuidar, ela pode ficar esgotada muito rápido. Você já ficou... que eu não sei se todo mundo que me assiste tem filho, acho que não, né? Mas, cara, se você tiver filho, você vai ver, criança dá uma canseira danada. Então, a partir do momento em que você começa a perceber que alguém da casa, algum adulto responsável por trazer o alimento, que é ganhar o dinheiro, está começando a ficar cansado demais por conta dos trabalhos da casa, parte do teu recurso que você está adquirindo do dinheiro tem que ser empregado para trazer ajuda. Seja diarista, seja babá, seja jardineiro, não sei. Existem muitas funções possíveis dentro de uma casa. Então, você precisa pensar nisso. No geral, a primeira que vai vir é uma diarista, é uma babá para ajudar nas tarefas mais difíceis. A partir do momento que você empregou esse recurso e recuperou energia mental, a tua cabeça esfria para você conseguir pensar um pouco mais no trabalho. Então, veja o que eu estou tentando te mostrar. Agora nós vamos entrando nessa trinca que eu te falei aqui no começo. Trabalho, que é a parte do dinheiro para casa, a gestão da casa e o cuidado dos filhos. Eu não sou um especialista em falar de cuidado de filhos. Eu acho que a tarefa mais difícil da minha vida, disparado até hoje, é saber como cuidar dos meus filhos. Eu estou tentando fazer o que eu posso e o que eu aprendo. Então eu não vou te falar nada a respeito disso. A única coisa que eu consigo te garantir que me parece ser verdadeira. Você tem que dar o máximo de amor possível para eles e eles têm que perceber isso. Só. Essa é a única coisa que eu consigo te afirmar. Assim. Eu estou o tempo inteiro mostrando, não é falando só, mostrando para os meus filhos que eu amo eles, que eu estou ali, que se eles precisarem de mim eu estou ali, que eles podem contar comigo e cuidando para que eles vão se desenvolvendo. Então, é a convivência, é a presença do ser humano que ama o outro ali dentro. Eu acho que essa é a única coisa que eu posso falar a respeito de educação de filhos. Mas daí nós temos o trabalho, tudo que nós falamos aqui até agora é para você conseguir trazer dinheiro melhor para dentro de casa. E quando você pensa em trabalho,
a melhor coisa que você pode fazer é, você tem que adequar, deixa eu ver se eu anotei isso. Você precisa adequar o trabalho de 3 formas para ter sucesso. Primeiro, você tem que ter domínio técnico daquilo que você faz. Eu estou traduzindo em outras palavras coisas que estão ditas no livro. Domínio técnico do que você faz, isso é óbvio, beleza? Então, aqui, apesar de ser óbvio, um monte de gente vem na internet tentar ganhar dinheiro com algo que não tem domínio técnico. Claro que não vai dar certo. Segundo, é melhor que você execute uma atividade relacionada aos teus talentos naturais. Eu sei que comunicar está nos meus talentos naturais. Então faz todo sentido que eu grave vídeos e escreva textos, porque é comunicar. Então eu consegui ir adequando e encontrando um trabalho, cara, eu tô aqui na internet desde 2018, mas já tive vários outros trabalhos, e eu percebi em algum momento que a comunicação era a parte fundamental. Então, um trabalho em que a atividade de comunicar existe como centro de aquisição do dinheiro é o que eu precisava. De fato, encontrei. Então, domínio técnico, atividade relacionada aos seus talentos, e ele fala um negócio que eu acho incrível, que é o terceiro ponto, ele fala assim, ó, ser amigo do trabalho. Ser amigo do trabalho. Eu acho que eu não consigo esgotar essa ideia, eu não consigo traduzir ela inteira, mas 2 coisas me vêm imediatamente à cabeça. A primeira é o que eu já falei, não reclamar do trabalho. Trabalho é chato e cansativo, parabéns, isso é trabalho, agora para de reclamar. Reclamar torna a coisa pior, você não vai ser amigo do trabalho dessa forma. Segundo, você encontrar um valor superior do trabalho. E aí eu pego o meu amigo sem religião nenhuma que me falou no almoço esses dias, Gabriel. Muito obrigado, Gabriel. Minha mãe, ele disse, né? Minha mãe, desde pequeno, falou que eu tenho que trabalhar para Deus. E eu fiquei assim, é isso. E ele falou, e eu sempre tentei fazer isso. Olha, estou tentando, o meu trabalho é para Deus. E todo trabalho pode ser para Deus. Então, assim, estou falando isso do ponto de vista de alguém que tem religião, você não precisa concordar com esse ponto de vista. Mas esse para mim é o ponto do ser amigo do trabalho. Quando eu dou um sentido para o meu trabalho, ele se torna mais leve. Eu me torno mais amigo dele, por mais chato que ele seja, por mais duro que ele seja, por mais que a rotina esteja cansativa. A mesma coisa acontece, não é só o trabalhar para Deus, com o parar de reclamar. A partir do momento em que eu começo a procurar um valor superior para esse sofrimento do dia a dia, isso aí é muito Viktor Frankl. O sofrimento inevitável da vida, ele dá sentido à vida. Eu posso encontrar um sentido no sofrimento inevitável. E aí eu tenho que fazer um parêntese de novo aqui, apesar de estar falando bastante disso, graças a Deus na minha religião eu aprendi que todo sofrimento pode ser entregue para Deus. Não faz o sofrimento ser menor, mas alivia. Você dar um sentido ao sofrimento ajuda a vivenciar e a passar por ele. E eu acho que isso é bem importante para a execução do nosso trabalho. Então, esses 3 pontos do sucesso do trabalho, domínio técnico, atividade relacionada aos seus talentos e ser amigo do trabalho, eu acho que resolvem isso que a gente falou de trabalho. Nos resta apenas falar sobre a organização da casa, ou o cuidado da casa. E o cuidado da casa, a gente já abordou um tema importante, que é o cuidado dos horários, dos encontros entre todo mundo, que é a alimentação, que são as refeições. A gente já abordou o tema das pessoas que podem ajudar na casa, e só resta abordar um tema muito importante, que é a organização da casa. As coisas precisam estar bem ordenadas na casa. Por que você está vendo esse quartinho cheio dessas coisas aqui atrás? Porque é o quartinho do artesanato da minha mãe. Então, todas as caixinhas, as coisinhas de artesanato estão aqui. Só que, cara, apesar de ser um monte de coisa, tá tudo bem organizadinho, é um negócio impressionante. Eu ando pela casa da minha mãe, é sempre muito bem organizado. A harmonia do ambiente dá harmonia interior. O meu escritório tá sempre bem organizadinho. E muitas vezes que eu tava me sentindo meio mal em casa, eu parei para olhar, é só a casa suja e desorganizada. Vamos limpar e organizar. E agora o Samuel já tá com 3 anos, já quer limpar e organizar junto, entendeu? Então agora tem mais ajuda ainda para ajudar a organizar a casa. Manter a casa limpa e organizada, por mais que seja uma coisa óbvia de se dizer, é parte do que faz a casa funcionar muito bem. Então, uma vez que você está conseguindo fazer o trabalho funcionar bem, porque você está numa arte onde você domina e sabe usar um instrumento, onde você sabe manufaturar e usar um instrumento. Quando você começa a aprender a não só
adquirir, mas conservar, manusear e... Como é que era o último? Usar, manipular, manejar. Adquirir, conservar, manejar e usar os bens, você consegue empregar os bens nos seus devidos lugares e isso vai te ajudar a prosperar. Quando você começa a cuidar da casa com a separação dos papéis e a ajuda das pessoas, a casa começa a funcionar melhor. E aí, conforme você vai estudando e se dedicando com amor a educar seus filhos, a tendência é que eles cresçam também em virtudes. E aí, assim, essa é a parte mais complexa e difícil, por isso que eu não vou abordar ela, porque não está no meu know-how, mas eu compactuo com a ideia do Aristóteles no livro. Você tem que tentar se tornar virtuoso. Significa, em primeiro lugar, desenvolver bons hábitos. Então, se eu desenvolvo bons hábitos, a tendência é que meus filhos se espelhem nesses bons hábitos. É assim que eu penso que começa o meu trabalho como pai para educar meus filhos. Eu viro um exemplo para eles. O resto é técnica que eu vou aprender e estudar ao longo do tempo. Dito tudo isso, se você achou esse vídeo útil, compartilha ele com alguém, envia para alguém que você acha que pode gostar e comenta aqui. Me diz o que você achou desse vídeo e se você gostar, a gente continua trazendo esses temas de trabalho e família o tempo que for necessário para que nós nos desenvolvamos juntos. Um grande abraço, até a próxima.